Então, vamos lá. Muito bem, então vamos iniciando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. Vamos acalmando os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa mente, ficando mais tranquilos e mais serenos. E vamos desde já agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e nos ligando aos mentores dessa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Bogotá, a princesa Isabel e os negros, a Samirria e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, desintegrando e queimando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilário de Montenegro. Saudemos também ao Chico, Emmanuel e ao patrono de nossa casa, Razim. E todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos a sua prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor em cada uma de nossas casas. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior, e Maria de Nazaré nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, e que possamos ser instrumentos de sua luz, da sua paz e do seu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa aula a todos, gente. Bom, a Silvana não vai participar hoje, ela já vai viajar. Nem o Tadeu. Bom, pessoal, é o seguinte, antes da gente iniciar, na semana passada eu já havia falado a respeito e eu vou retomar essa semana novamente para falar com vocês da cerimônia de passagem, tá? Lembrando que a cerimônia vai acontecer dia 11 de dezembro, lá na casa, certo? E todas as turmas vão fazer uma apresentação, começando do T2 até o servidor, que é o último ano. E vocês vão fazer uma apresentação também. Então, vocês precisam conversar entre vocês, tá? E definir o que vocês vão apresentar. E vocês têm que me passar o tema para mim, que eu preciso passar para a coordenação, tá, pessoal? Então, aí vocês vê se vocês vão querer conversar no final da aula, aproveitar que já está aqui em reunião,
ou se vocês vão querer marcar para conversar, mas vocês precisam decidir sobre a cerimônia, ok? Como eu já havia falado, vocês é que têm que escolher o que vocês vão querer apresentar, que nem eu falei. Geralmente, o que as turmas fazem? Ou elas cantam uma música, ou elas falam algum texto, fazem alguma encenação, tá? Mas é coisa rápida, porque tem o tempo lá, é no máximo, assim, 5 minutos, assim, de apresentação, né? Então, eles pedem para ser meio rápido nas apresentações. E, porém, tem que ser algo, tá, que esteja relacionado com o espiritismo, certo? Com a doutrina, com aquilo que a gente está estudando, tá? Então, os temas a gente pede para que vocês procurem, busquem tudo que esteja relacionado nessa parte, tá bom, pessoal? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui para ajudar. A gente não pode, na verdade, definir para vocês, certo? Mas a gente pode tirar dúvidas, auxiliar naquilo que vocês precisarem, tá, pessoal? Então, mais uma vez eu volto aqui. Eu sei que vai ser a primeira cerimônia de vocês, porque não teve ano passado, tá? Então, por isso que qualquer coisa assim que vocês estiverem precisando, vocês podem falar com a gente, tá bom? Combinado? Então, tá bom. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem conversar no final da aula, aproveitar o vídeo, vocês ficam à vontade. Então, vamos dar início à nossa aula. Lembrando, pessoal, que na próxima semana, dia 2, que vai ser feriado, nós vamos fazer a aula, tá? Nós combinamos, né? Nós não fizemos dia 12 e vamos fazer agora dia 2, que é feriado. Tá bom? Então, vou passar a lição para a próxima aula, que vai ser na próxima terça. Lição para a aula 33, está na página 39 do livro. Ler diariamente a lição 39, sinal de perigo, respostas da vida. Sinal de perigo está na página 11 da apostila. Todo mundo achou? Então vamos lá. Habitue-se a considerar o ressentimento por sinal de perigo, que se deve claramente evitar. Se a razão para a queixa é algum problema doméstico, anote em silêncio a maneira pela qual poderá você cooperar na harmonização do grupo familiar e auxilie para que o ponto nefrálgico seja extinto. Ante uma criatura de quem recebeu esteja recebendo ofensa ou dificuldade, medite no valor de que essa mesma pessoa se reveste para os outros e esqueça qualquer motivo de mágoa que lhe tenha chegado ao coração. Nos desajustes de opinião ou comportamento, admita nos outros a mesma liberdade de pensar que a vida lhe implantou na cabeça. Aquilo que muitas vezes tomamos por indiferença ou desconsideração naqueles que nos cercam, é cansaço ou doença neles, e não hostilidade contra nós. Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites a que partamos para tarefas novas e melhores, compelindo-nos a sair da insegurança. Dedicações incompreendidas são cursos de burilamento íntimo, em que podemos aprender a amar sem o culto do egoísmo, no qual sermos amados costuma ser a nossa preocupação. Perdoe quaisquer golpes em que a vida esteja ministrando aulas de experiência e recorde que você está no rio de bênçãos em que Deus lhe situou a bênção da vida. O trabalho, especialmente quando se expresse por serviço aos outros, é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito. Ressentimento é sempre indução à enfermidade e desequilíbrio. Diante de problemas e obstáculos com que sejamos defrontados nos caminhos do tempo, recorremos à prece e à oração. Nos renovará por dentro, transfigurando a sombra em presença de luz. Bom, gente, então esse texto é bem interessante porque ele nos fala
do quanto é perigoso, né? Até o tema, né? O sinal do perigo. A gente guardar mágoas e ressentimentos, não é verdade? Então, o que que acontece? O texto nos mostra que em várias situações, sejam elas domésticas, sejam elas externas, independente do que for, nós sempre vamos passar por situações difíceis, certo? Difíceis que, na verdade, a forma como a outra pessoa vai nos tratar ou vai agir conosco vai mexer com o quê? Com os nossos sentimentos, vai mexer com os nossos egos, vai mexer com, certo? Com os nossos, nossa forma de pensar, né? De entender a situação. E é nesse momento que nós temos que reverter aquilo que de imediato vai nos trazer, digamos assim, uma raiva, ou vai nos trazer ali uma mágoa, ou vai nos trazer assim, né, digamos assim, um melindre. Nós precisamos entender o outro lado, né? E ter as pessoas também, porque o texto nos fala uma parte interessante. Às vezes, aquela pessoa que está me tratando mal, ela está passando por um problema muito pior, certo? E ela está ali, digamos assim, repassando aquilo que ela está sentindo. Então, é aquilo que nós já falamos, é a compreensão, é a compaixão, é ter, né, a paciência, a tolerância nessas situações. E lembrando de uma outra coisa, nós esperamos muito do outro, né? Nós esperamos o quê? Sempre quando a gente faz alguma coisa, a gente espera um retorno, né? Se eu trato bem, se eu sou amorosa, então eu também quero isso, né? Eu quero esse reflexo para mim também, certo? E aqui nós estamos aprendendo o quê? Nós estamos aprendendo a amar sem retribuição, certo? Nós precisamos fazer o que é o correto, o que é certo, mas não esperar que o outro retribua isso para nós também, certo? Então, entender que nós somos abençoados de várias formas, nós já temos a bênção da vida. Muitos não têm esse entendimento, nós podemos levar um pouco para o outro, certo? De um conforto. E isso, né, mesmo que o outro não vá nos retribuir, nós já temos muita retribuição, só do conhecimento que a gente já está adquirindo, não é verdade? Então, lembrando sempre disso, tá? Toda vez que vier bater, certo? Aquela mágoa, aquele ressentimento ali, aquele rancor, dá o sinal de alerta ali, o start, e procura trabalhar isso, porque realmente ele causa prejuízos físicos, prejuízos emocionais, certo? E isso a longo prazo acaba mesmo debilitando muito, né? E a gente, quando começa mesmo a perceber, não vale a pena, né? Porque, na verdade, quem é o maior prejudicado? Somos nós mesmos. Né? Às vezes, o outro ali, o que aconteceu, foi natural, mas nós acumulamos aquilo, nós acabamos sendo os maiores prejudicados. Então, é aprender, certo, a trabalhar isso. Porém, não vou falar para você que isso vai acontecer do dia para a noite. Não, nós estamos em processo, né, de aprendizado, nós estamos num processo. Mas é sempre buscar essa reflexão, toda vez que a gente sentir, procurar afastar, certo? E com o tempo, a gente acostuma a não sentir mais, certo? A compreender e a lidar melhor com as situações. Ok, pessoal? Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do texto? Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos continuar então no livrinho. Ele é muito profundo. Realmente, é um texto para você. É um texto, certo, gente? Esses textos, às vezes, daquelas situações que a gente se sente ali, né, nos problemas mesmo, é bom a gente vir e ler os textos, né, para ele dar um incentivo para a gente, porque é um texto, ele fala ali para a gente pensar e verdadeiro, né? É um texto bem verdadeiro mesmo. Então, vocês vão ver a liçãozinha agora, para vocês responderem.
Item 2. Transcrever o parágrafo que mais o tocou e justificar. 3. Pensar, meditar e responder posicionando-se. A. Examine-se e conclua as quais ressentimentos você guarda. B. Qual a atitude que se deve tomar diante do problema doméstico? C. Você já consegue perceber que quem o ofende tem valores? D. Você é capaz de eliminar a mágoa de seu coração? E. Você já consegue respeitar a liberdade do seu próximo? F. Você analisa as dificuldades do seu próximo antes de julgá-lo? G. O que significam os fracassos na sua vida? H. O que significam dedicações incompreendidas? I. O que nos ensina a amar sem o culto do egoísmo? J. Quais as aulas de experiência que a vida está lhe administrando? K. Qual é o preservativo que nunca falha contra qualquer perigo no campo do espírito? Você o usa? L. O que provocam os ressentimentos? M. Como você deve transformar a sombra em presença de luz? 4. Vivência da semana. Semana para esquecer ressentimentos, recorrendo à prece. Anotar o que conseguiu. Afirmação. Eu me conduzo para o bem. Vamos todos? Eu me conduzo para o bem. Eu me conduzo para o bem. Eu me conduzo para o bem. Bom, vocês viram que a lição está bem profunda, né, pessoal? Vai mexer lá, certo? Então, é muito interessante essas lições mesmo, para vocês refletirem, pensar mesmo bastante sobre esse tema, porque é um tema mesmo que a gente precisa trabalhar. Então, pessoal... Vai Oi? mexer com umas feridinhas que estavam cicatrizadas. Exatamente, Will. Mas é muito bom, viu, Will? Quando você escreve ali, né? Você põe porque você está digamos assim, se olhando, né? Se trabalhando ali, referente a isso. Porque às vezes as coisas, a gente não, né? São questões assim que nós não costumamos fazer, né? Para nós mesmos. Então aqui a gente tem que responder elas. Então, pessoal, boas questões para vocês, bons estudos. Alguém tem alguma dúvida sobre Aí vamos supor, ela teve um problema no trabalho e começa a ter um problema familiar. Então tá bom. Bom, gente, então agora vamos corrigir os caderninhos de vocês, né? Porque hoje nós vamos fazer a aula Dor acumulante. E era Tem psicopata também. Alguém tá falando aí? Tem microfone aberto. Acho que é do Samuel, né? Ah, tá. Meu, desculpa. Ok. Bom, gente, então hoje a gente vai fazer a aula dupla, aquela aula 31 e a aula 32. Então vamos fazer a aula 31 primeiro, né? Pegar o caderninho. Ah, Lúcio, seus cadernos estão prontos, depois eu combino com você, tá? Tá bom, Renata, obrigada. Eu estou fazendo no outro caderno, depois vou passar limpo. Então tá, jóia. Gente, tem 5 minutos, tá? Ah, então vai cair. Então tá bom. Lição para a aula 31, ler diariamente a lição 1, este dia as respostas da vida. Meditar e comentar o último parágrafo da lição, posicionando-se. Ok? Então, hoje eu vou começar com o Will. O Will faltou na outra semana, né? Então, hoje eu vou começar com ele. Meditar e comentar o último parágrafo da lição 1, posicionando. Deixa eu achá-lo aqui. Eu acho que eu só comentei, eu não copiei.
Deixa eu pegar a apostila. Esse dia é seu, presente de Deus. Em nosso auxílio, de nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. E eu entendi assim: cada dia é mais um presente de Deus. Depende de nós, somente de nós, como ele vai ser. Se vai ser um dia bom e proveitoso, ou se vai ser um dia mau. Portanto, devemos, ao acordar, primeiramente agradecer a Deus e depois determinarmos que vai ser um bom dia e trabalharmos para isso. Isso mesmo, Will, muito bom. Leoni, você fala a sua para nós? Falo sim. A cada amanhecer é um novo dia que Deus me dá. Devo saber aproveitá-lo cada momento e fazer dele o melhor possível, pois é minha chance de escolher o que quero para a minha vida. Muito bem, Leoni. É bem isso mesmo. Marilena, você pode falar a sua? Posso, boa noite. Boa noite. Tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me proporciona. Saúde, família, amigos, enfim, o ar que eu respiro. E cabe a mim escolher tudo de melhor que a vida me oferece. Só depende de mim. Exatamente. Muito bem. Rogério Conduta. Nós recebemos um presente, que é a vida. Devemos ser sempre positivos e buscar sempre a gentileza, a humildade e a gratidão como meta diária, para que possamos, assim, trilhar o caminho da luz. Muito bem, Rogério, isso mesmo. Mari, dá tempo de você falar? Dá, falta 1 minuto e 30. Ainda sou presa no passado e me preocupo muito com o amanhã, o futuro. Porém, vivo intensamente meu dia, tentando ser melhor que ontem e agradecendo pela oportunidade de viver o hoje. Muito bem, isso mesmo. 1 minuto. 1 minuto? Então vamos abrir outra, Mari? Vamos. Melhor aí, pelo menos a gente não fica aqui na expectativa. Tá. Leoni, então eu vou no stop aqui, né? Isso. Tá. Bom, gente, então a gente estava falando, né, sobre o último parágrafo da lição 1. E agora ficou faltando. Lúcia, você fala a sua para nós? Cada dia que estou na Terra é mais uma oportunidade que Deus me dá para estar encarnada e evoluir. O que eu faço para isso depende só de mim. Ser do bem e fazer o bem a mim mesma e aos outros seres. Muito bem, Lúcia. Isso mesmo. Sueli, fala a sua para nós. Acordo muito feliz e agradeço todos os dias a Deus e a Jesus. Saio para trabalhar, adoro. Todos os dias são rotina para mim. Gostaria de algo mais, um jardim para quando chegar em casa e carpir. Renata, quando eu achava que eu estava muito bem, mas eu estou com muitos problemas de família. Tanto a minha quanto as da minha mãe para trás. Quando eu chego que eu estou sozinha, aí eu fico triste, porque é apartamento, e eu fico pensando em tudo que está acontecendo, vou todo dia dormir triste. Porque, você vê, a minha irmã hoje começou a contar alguma coisa que nós não vivemos junto. A gente ficou afastada. Eu já fiquei nervosa, já fiquei brava, ela parou de falar. Quer dizer, eu não melhorei nada, né? Eu não tive a paciência de esperar ela falar. Eu já cortei o assunto, porque esse assunto não é bom para mim. Você acredita? Bom, mas você percebeu isso, né, Sueli? Percebi então, na hora. Então agora, né? Então, como Na você hora. já Cadê a percebeu... paciência para esperar a pessoa falar?
E eu já cortei, ela também já ficou triste, já saiu de perto de mim, pronto. Né? Ela não falou, eu não falei, acabou aí. Agora você já percebeu, agora você começa a trabalhar isso. Você É, precisa ter mais paciência nesse quesito. é mesmo. Mas não se preocupa, Mas Sueli, tá é isso bom. mesmo. É assim mesmo. Às vezes no imediatismo ali a gente faz, depois a gente reflete. Na próxima a gente procura, a gente lembra, né, e procura segurar. Melhorar. É um trabalho mesmo, Sueli. Não é fácil, não. Também, como É você muito falou, fazer difícil. oração e você vai fazer, você vai ver. Tá, Bom, obrigada. gente, continuando aqui, quem que está faltando? Eliana. Boa noite. Boa noite. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. A cada dia, uma oportunidade para alcançarmos a plenitude do nosso ser. A maneira como vibramos e a consciência amorosa que usamos no nosso dia é que farão a diferença quando cerramos nossos olhos ao dormir. Com satisfação de um dia bem proveitoso e em paz, teremos uma noite tranquila e com viagens astrais que nos trarão ótimos ensinamentos. A vida em harmonia com outras pessoas e com a natureza nos trarão vantagens para o nosso rápido crescimento. Ok, Eliana, muito bom. Samuel. Sim. Deus nos deu mais um dia de vida. Vamos procurar fazer o bem, a fraternidade e as boas ações para nossos irmãos. Esquecer as mágoas do passado e refletir para um mundo melhor. Okay? Muito bom, isso mesmo. Passei todo mundo, né? Acho que. Então vamos lá. 3, vivência da semana. Semana de intensa observação de como utiliza seus dias. Escreva o que observou. Então vamos lá. Rogério, você pode falar essa para nós? Falo sim. Busco um trabalho produtivo visando dar conforto para a minha família, mas sempre lembrando dos irmãos que cruzam meus caminhos diariamente em busca de emprego. Para eles, eu procuro ajudar no que for possível, mesmo que sejam com palavras de conforto e elevação. Muito bem, Rogério. Tá ótimo. Will, você fala a vivência para nós? Falo sim. É da vivência, né? Isso. Como disse anteriormente, meu dia depende somente de mim. Às vezes me levanto cansado e desanimado. Portanto, meu dia não vai ser proveitoso. Ao posto que quando acordo bem, animado, aí o dia vai ser bom e proveitoso. Ok. Procure levantar todos os dias animado. Então tá bom. Mais alguém gostaria de falar a vivência? Ok, então vamos para a afirmação. Afirmação. Eu me guio de acordo com a vontade do Pai. Leoni. Para tudo caminhar bem, devo fazer o que o Pai pede, e o que ele pede só pode ser bom para mim. Okay. Afirmação, né? Isso, afirmação. Tá. Samuel, você fala a afirmação para nós? Sim. O ser humano encarnado, Samuel, tenta todos os dias me guiar nas palavras de Deus, para seguir seus mandamentos e viver melhor com sua família, com seus amigos, parentes e irmãos. Okay? Muito bem. Beleza. Gente, mais alguém quer falar a afirmação? Tranquilo? Então tá. Então agora nós vamos para a lição, para a aula 32. Trocar os caderninhos aí.
Ler diariamente a lição 38, sempre melhor, respostas da vida. Sempre melhor. Aqui. Meditar e posicionar-se sobre os 10 itens que a lição traz para verificar se você tem melhorado. Então, vamos lá. Item 1. Se você já consegue escutar com paciência nas horas difíceis. Então, vamos lá, Marilena. Sim, procuro dar o meu melhor e tento ser compreensível o máximo que posso. Muito bem. O item 1 também. Mari. Às vezes, depende, ainda depende muito da situação. Estou menos explosiva, mas já noto grandes mudanças. Que bom. Tudo bem. Mais alguém quer falar o item 1? Sim. Pode falar. Eu não alcancei esse estágio aí, pessoal. Eu não consigo escutar com paciência, sou irritado e intolerante. Falo demais. Muito bem, Samuel. Item 2. Se pode silenciar a própria irritação nas horas difíceis. Lúcia. Está sem áudio, Lúcia. Está sem áudio. Agora tá com Agora áudio. tem áudio. Ô, atrapalhada. De novo, Samuel, você não está sozinho. Veja bem. Não, ainda me irrito. Outra hora difícil é quando meus vizinhos tocam música, cantam e falam alto. Meu desejo é que os aparelhos queimem e parem de funcionar. Falar com eles não resolve, já fizemos isso várias vezes. Então, esse é um momento difícil pelo qual tenho passado atualmente. E isso me irrita muito. Muito bem, Lúcia. Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz evangelho no lar? Não, ainda não consegui me organizar. Isso daí ia te ajudar bastante nesse quesito aí. Isso me passou pela cabeça, Renata. Eu preciso me organizar. Uhum. Principalmente quando você tem problemas com vizinhos. O evangelho no lar, certo? Você põe essa intenção no evangelho, vai te ajudar. Tenta se organizar para fazer, Lúcia, porque você vai perceber isso. Aham. Farei já essa semana. Então, tá bom. Vamos lá. O item 2 ainda, né? Se você pode silenciar a própria irritação nas horas difíceis. Eliana. Então, eu acredito que sim, viu? Porque ultimamente é difícil eu passar por algumas irritações, sabe? É só eu com meu filho e a nossa loja esotérica, então é tudo muito tranquilo aqui. Então, mas eu acredito que eu estou no caminho. Então, tá bom, Eliana. Ok, mais alguém quer falar o item 2? Eu quero, Renata. Pode falar, Celine. Renata, eu pus assim, ó. Posso sim, irritada fico em silêncio. Só que não, eu já risquei. Porque eu fico quietinha e não mexi com ninguém. Só que hoje, quando a minha irmã falou, eu fiquei irritada. Então, ainda não estou aí, não. Eu já risquei. Eu risquei na hora. Muito bem, eu não posso, não. Eu achava que eu podia, mas hoje eu vi que ainda o negócio ferve. Às vezes acontece isso mesmo, a gente acha que a gente está, né? Acontece uma situação, desequilibra. Ah, não, preciso continuar atrapalhando isso em mim. Não foi o que aconteceu. Muito bem, Sueli. Item 3.
Se tem ânimo para sofrer sem lamentação. Marilena. Oi. Me melhorei muito. Antes me lamentava demais. Estou no caminho. Estou tentando. Muito bem. É, todos nós. No item 3, vou repetir o pessoal aqui. Will. Essa eu fui curto e grosso. Você tem ânimo para sofrer sem lamentação? Ainda não. Muito bem, Will. Então, vamos lá. Mais alguém quer falar o item 3? Eu quero, Renata. Então, vamos lá, Silvia. Ô, Renata, eu me lamento sim, só que eu não me lamento para as pessoas, para ninguém. Eu me lamento para mim mesmo, moro sozinha, eu fico sozinha falando, me lamentando. Agora, para as pessoas, para uma, para outra, eu não faço isso. A minha lamentação é comigo mesmo, mas eu faço. Certo. Então, aquele textinho, né, para a próxima aula, tá, Nossa, pessoal? vai ferver. Vai. Para vocês refletirem sobre isso, porque as lamentações também causam prejuízos. Então, a gente tem que. Então, vamos lá. 4. Se já suporta os problemas da própria casa, procurando solucioná-los sem azedume e sem queixa. Então, vamos ver aqui. Leoni, você fala para nós? Falo. Ainda não totalmente. Tem horas que eu não aguento. Aí eu tenho que dividir, sabe? A coisa ferve. Não é sempre, não estou conseguindo ainda, não. Mas estou no caminho. Isso é importante. Samuel, você fala o item 4 para nós? Sim. Em casa, procuro resolver os problemas sem causar estresse aos meus familiares da melhor forma possível. Mas eu confesso que é muito difícil fazer isso. É as questões, né, da paciência, né, eu acho que é um dos itens mais que todos nós temos que trabalhar mesmo. Muito bem, gente. Mais alguém quer falar o item 4? Então, vamos para o item 5. Se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz. Então, vamos ver aqui. Rogério. Sim, evito que pequenas coisas se tornem fontes de grandes discussões, derrubando a vibração do ambiente. Muito bem, Rogério. O Rogério fala as respostas dele assim, né? Mas estão zen. Antigamente eu brigava a troco de tudo, né? Ou melhor, brigava por nada, né? Então, eu decidi que pequenas coisas não devem ser fontes de infortúnio, né? De resmungos, de lamentações, né? E o ambiente vai melhorando com isso, entende? Você não deixa aquelas pequenas coisas te pegarem pelo calcanhar, né? Então, isso é uma colaboração para o ambiente melhorar. Muito bem, Rogério. Ok. Bom, item 5, Eliana, você fala para nós? Sim. Se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz? Sim, eu tenho. Eu não gosto de entrar, ou ouvir ou perceber assuntos infelizes. Mas quando surge, eu tenho que trabalhar esse assunto, aí sim, né? Aí eu tenho que procurar ver a melhor maneira de transmutar isso daí. Mas ultimamente, graças a Deus, não está acontecendo nada disso comigo, não. Então, tá bom, Eliana.
Legal. Alguém mais quer falar o item 5? Então, vamos para o item 6. Se respeita a liberdade dos outros. Lúcia. Sim, sempre respeitei. Só isso. Muito bem, Lúcia. Mari. Sim, tenho ciúmes daqueles que eu amo, porém todos temos o direito de escolha. Muito bem. Então, vamos lá. Alguém quer falar o item 6? Fala. Pode falar. Samuel está sem áudio. Vamos ao áudio, então. Sim, respeito a liberdade de todos e procuro entender a cada um seu ponto de vista. Ok? Muito bem. Então, vamos para o item 7. Se aguenta a visita da enfermidade sem alarmar o ambiente onde se encontre. Essa é complicada. Vamos lá. Marilena. Oi. Tento me controlar, pois ainda minha ansiedade me consome. Mas para os outros procuro mostrar que está tudo bem. Ok, muito bem, Maria. Feli. Eu aguento, Renata, sem alarmar. Eu sou forte nisso. Não fico alarmando, dando escândalo, eu aguento. Muito bem, Feli. Alguém quer falar o item 7? Sim, eu quero. Pode falar. É sobre um assunto que eu estou vivendo. A enfermidade na família é um assunto muito difícil de aceitar. E nós, humanos, nos alarmamos e sofremos muito com o problema dos nossos filhos ou nosso esposo, marido, alguém da família. Ok? Muito bem, Samuel. Isso mesmo. Parece que quanto mais próximo, né, é mais difícil de se trabalhar. Por isso que a gente percebe, assim, que a doutrina, ela tenta nos trazer força, fortalecimento para lidar com essas situações. Que realmente, né, é só acreditado, quem passa na pele que sente. Né? Então, mas é bem por aí mesmo. Vamos lá. Renata, posso fazer um comentário nisso, no sentido do que você falou agora? Claro. A família do meu pai, incluindo ele, eram todos ateus, né? E eu sentia muito assim, quando eu perdi meu pai, minha mãe, depois perdi meus 2 irmãos, eu perdi para o câncer. Então, foram doenças terríveis, né? E, assim, não causei alarme, não fiquei muito triste e orei muito, né? Mas eu percebia muito a diferença, a intensidade do sofrimento das minhas tias por parte de pai, né, ateias, e da família do lado da minha mãe, todos católicos. A crença em Deus dá uma força imensa para a gente. Porque para eles que são ateus, morreu, acabou. Então, era um sofrimento eterno. A minha tia falava para mim de pessoa que sofria ainda, né, por pessoas que morreram que eu nem conheci, porque morreram antes de eu nascer. Então, elas iam acumulando esse sofrimento. Parece que não tinha alívio. Então, realmente, crer em Deus e na vida, na continuidade da vida, é uma bênção. Eu acho que é a maior bênção que a gente tem. Sim, exatamente. Porque quando a gente busca por esse entendimento, né, não quer dizer que a gente não vá sentir saudades, claro vai sentir falta, né? Porém, a gente vai ter, né, mais compreensão e mais força para continuar, né? Então, exatamente isso. É mesmo. Muito bem. Vamos lá. Item 8. Alguém mais quer falar o item 7?
Ok? Então, vamos lá. Item 8. Se desculpa ofensas, reconhecendo que somos também capazes de ofender. Will, você fala essa para nós? Falo sim. Na maioria das vezes, sim. Se algumas ofensas ainda não sei desculpar, e por muitas vezes acabo ofendendo, sim, também. Muito bem, Will. Tudo vai depender da ofensa, o grau da ofensa. Ainda não consigo digerir. Certo. Então, é o sinal de alerta, Will. Com certeza. Então, tá bom, vamos lá. Leoni, você fala essa para nós? Falo. Sim, na maioria das vezes consigo reconhecer quando eu estou errada. Há alguns casos assim que a gente tenta dar um grito mais forte, né? Mas na maioria das vezes, sim. Então, tá bom. Isso mesmo. Alguém mais quer falar? O item 8? Posso falar? Pode falar. Ao longo da vida, ofendemos muitas pessoas queridas de nosso convívio. Nada mais justo de aceitar desculpas do irmão. Somos todos pecadores e estamos em processo de melhoria na espiritualidade durante nossa encarnação. Okay? Muito bem, Samuel. Todos em aprendizado. Posso falar, Renata? Pode falar. Olha, sim, pois da mesma forma que já ofendi, muitas vezes sem a intenção de fazê-lo, outras pessoas também podem fazer o mesmo. Eu acredito que desculpar uma ofensa é saudável. Remoer a dor da ofensa agride o nosso organismo e muito mais a nossa alma. Então Isso fica mesmo. uma coisa pesada, né? Realmente, é aquilo que o texto da próxima aula fala, né? Para a gente não ficar guardando isso, porque isso só vai trazer prejuízo para nós mesmos, né? Então, é tentar se libertar dessas situações e entender, né? Porque a gente vive num processo, assim, né? Que parece que essa não aceitação das coisas, né? Aquilo que eu falei, a forma como você quer que o outro lhe trate, a forma como você quer que as coisas aconteçam. Então, por isso que a gente precisa ter esse trabalho mesmo, né? Por quê? Porque se a gente, aqui como fala, se a gente respeita, né, a liberdade do outro, se a gente respeita, né, a forma como o outro pensa, a gente respeita, né, os entendimentos do outro, nós não poderíamos estar agindo dessa forma, né? Então, são tudo questões que a gente tem que se trabalhar e tem que ir pensando, certo? E a gente vai percebendo com o passar do tempo, quando a gente consegue se melhorando nisso, que aquela situação que antes ia ser um conflito muito imediato, depois aquilo passa, né? E você já não dá tanta importância. Então, você já percebe, sim, eu estou conseguindo relevar, eu já estou conseguindo entender. Isso é bom. Isso é bom, principalmente para nós mesmos. Né? A gente sente que está amadurecendo, bem, né? Sente sim, com certeza, um reconhecimento grande assim por dentro, parece, nossa, como que eu reagi dessa forma, né? Eu acredito num amadurecimento. Exatamente. E aí, quando isso acontece, a gente se sente bem, né? A gente fala assim, nossa, a gente já se sente bem, porque a gente fala assim, olha... É verdade, é isso mesmo, verdade. Então, porque assim, traz para a gente um pouco mais do que? De serenidade também, né? Por isso que eu falo da gente se sentir bem, ter mais leveza, por quê? Porque é o caminho mesmo, né? Nós estamos aprendendo o quê? Nós estamos aprendendo a amar, né? Então, é o caminho que a gente está trilhando. Muito bem. E também, né, Renata, além da gente desculpar, saber pedir perdão também é muito importante, né?
A gente saber que reconhecer, a gente reconhecer que ofendeu, reconhecer o que erro, magoou, foi exatamente. pedir desculpa, né? Com certeza, Lúcia, Uma coisa muito porque importante também. isso, quando a gente reconhece, né, que a gente errou ali, quando você falou ir lá, se desculpar, é um ato de humildade, né? Porque nós somos muito acostumados com orgulho, né? Ah, eu não vou dar o braço a torcer, né? Então, é aí que você começa a agir com mais humildade, isso mesmo, Lúcia. Ok, gente. Bom, continuando aqui, item 9. Se procura trabalho com alegria. Mari. Sempre. Trabalhar, seja o que for, me traz energia. E com amor e gratidão naquilo que estou executando. Tudo sai perfeito. Muito bom, Mari. Hoje a Mari deu um exemplo. Exatamente. Você deu exemplo para nós. Sueli, você fala para nós? Fala. Eu adoro trabalhar. Para mim, é tudo de bom. Eu adoro. Eu pretendo trabalhar até morrer, porque eu trabalho o dia inteirinho. E chego na minha casa, eu trabalho, e eu não paro, porque eu gosto muito de trabalhar. E eu falo, os outros falam assim, eu quero aposentar para parar. Eu não. Eu não pretendo, não. Eu gosto muito, adoro. Que bom, né? Na verdade, às vezes a gente fala, né? O trabalho em si, né? Que nem você falou, não é apenas a parte assim do trabalho remunerado ali, né? Tudo, né? Que a gente faz com dedicação, né? E que a gente se sente útil também fazer, independente se a gente vai cuidar de uma planta, do que a gente for fazer. Realmente, buscar com alegria, porque isso só nos traz benefícios. Muito bem, e é isso mesmo, Sueli, é continuar firme e forte. Gente, mais alguém quer falar o item 9? Então, vamos lá. Item 10. Se confia em Deus e espera por Deus sem desesperar, sejam quais sejam as circunstâncias da vida. Samuel, você fala essa para nós? E daí, tipo, vai ser Ok. 19 e 80. Eu confio em Deus sobre todos os aspectos. O ser humano encarnado tende a se desesperar, porém, segura na mão de Deus e tudo passa. Muito bom, Samuel. É isso mesmo. Marilena, você fala o item 10 para gente? Sim. Eu confio em Deus, mas confesso que ainda me desespero em algumas circunstâncias. Mas peço a Ele que aumente cada vez mais a minha fé. Muito bom, Marilena. Isso mesmo. Mais alguém quer falar o item 10? Então, vamos lá. Vamos para a afirmação. Estou cada dia melhor. Vou chamar a Eliana. Estou cada dia melhor. Então, eu acredito que sim, sabe? Eu procuro assim, fazer uma avaliação no final do dia, o que foi bom, o que não foi, o que eu aprendi, sabe? Então, eu acredito que sim, pelo menos eu faço tudo para que seja. Eu quero assim, eu acho assim que esse é o propósito nosso aqui, né? A gente tentar melhorar, ou pelo menos tentar melhorar a cada dia, né? E para que encontremos a perfeição. Eu acho que é por aí. Muito bem, Eliana. Todos nós estamos nesse caminho. Muito bom. Rogério Conduta, você fala isso para a gente? Sim, estou cada dia melhor e o amanhã será ainda melhor.
Muito bom, Rogério. Pensamento positivo, isso mesmo. Muito bem. Gente, mais alguém quer falar afirmação? Sim, eu Vamos lá. gostaria. Faz tempo que eu não venho aqui, então vou falar todas. Isso, aproveita. Tá vendo? Eu, Samuel, preciso trabalhar meu subconsciente para melhorar as minhas atitudes, trabalhando sempre a pedra bruta para parar suas arestas e me tornar um ser humano melhor e trabalhar para ajudar a humanidade. Ok? Muito bom, Samuel, é isso mesmo. Estamos nos lapidando. Gente, está faltando menos de 1 minuto. Então, nós vamos sair e vamos retomar novamente, ok? Tá. Se Certinho, Mari? Isso, se demorar um pouquinho é porque ele está convertendo, tá? Belezinha. Tá gravando. Bom, gente, então agora a gente vai para a aula de hoje, tá? A aula 31, na verdade, ela era uma aula livre, né, de revisão, ou dinâmica, assim. E a aula 32, a matéria é sobre perturbação, obsessão e desobsessão, tá? Então, eu vou estar passando para vocês, referente a esse tema, e eu tirei toda o assunto desse livro que tem aqui na bibliografia, tá? Que é da Sueli Schubert, Obsessão e Desobsessão. Esse livro é muito bom, viu, pessoal? Ele é um livro curto, certo? Umas 100 páginas, mais ou menos, e ele é um livro, assim, bem abrangente, falando referente à obsessão e desobsessão. Então, quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, tá? Tem PDF, dá para baixar, aí vocês podem estar lendo o livro por completo, ok? Então, vamos lá. Então, vamos só começando aqui. Eu vou estar lendo para vocês, referente a algumas partes aqui, depois a gente entra para falar um pouquinho, tá? As influenciações espirituais. Influi os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa daqui era a pergunta do Livro dos Espíritos, né? A questão 459, que fala da influenciação que os espíritos têm em nós, ok? A assertiva dos espíritos, Allan Kardec, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados, agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Isso não nos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos haja sob o nosso prisma pessoal, via de regra tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos de diferentes intensidades, a fim de lograrmos o nosso intento. Natural, portanto, ocorre o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo mudado pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal, a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. Assim, vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais, que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares, que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a quem prejudicamos, com atos de maior ou menor gravidade. Nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço, para cobrar a dívida que contraímos. Por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações,
partidas de mentes que lhes compartilham um modo de pensar ou de outras que se situam em planos superiores. E no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos e seres que se buscam intensamente pelo pensamento, num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Portanto, a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não, mas de qualquer modo real e constante. Interessante essa parte da explicação, que ele fala sobre as influências, né? E se a gente for analisar, nós acabamos influenciando também outras pessoas, certo? Então, como o texto mesmo fala, quando eu quero alguma coisa, né, que eu acho que, no meu ponto de vista ali, que deveria acontecer dessa forma, eu vou tentar fazer com que o outro concorde comigo, ou faça alguma coisa que eu quero que seja feita. Então, é ali, né, na influenciação, é no diálogo, é na persistência, até que você consegue mudar a opinião, digamos assim, ou mudar o pensamento do outro para que ele siga você. Isso ocorre bastante, se a gente for analisar. Nós fazemos isso aqui, né, com o outro. Então, com os espíritos não é diferente. Eles vão ficar, né, lá no seu pensamento para tentar te influenciar para seguir aquilo que eles querem que você faça, tá? E aí, o que é a obsessão, na verdade? Então, a obsessão, ela é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, assim, a obsessão, ela pode chegar a um caso grave, né, de influenciação mental mesmo e física da pessoa. Então, quando os casos são mais graves de obsessão, o espírito, ele acaba tirando todo o equilíbrio, né, do encarnado. Obsessão significa impertinência, perseguição, vexação. Preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito e resultante ou não de sentimentos recalcados. Ideia fixa, mania. Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar ideia fixa em alguma coisa, gerando um estado mental doentio. Daí podendo advir manias, atitudes estranhas. Entre nós, espíritas, o termo tem acepção mais profunda, tal como foi colocado pelo codificador. Confrontando a significação vulgar do vocabulário e a definição de Kardec, verificamos que a preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito pode também resultar da certeza da culpa existente nos recessos da mente, denotando realmente perseguição, a traduzir-se na presença do obsessor que vem desforrar-se do antigo algoz ou comparsa. Esclarece ainda o mestre Lyonês. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor, em precedente existência. Obsessão. Cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral. Faz presente porque existe de um lado o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. A obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado quanto do prisma do obsessor, somente ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombras que de luz. Enquanto isso ocorrer, haverá obsessores e obsidiados. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre o mais fraco,
do credor sobre o devedor. E haverá algozes e vítimas. Tal estado de coisas unicamente se harmonizará quando existirem apenas irmãos que se amem. Resumindo, diremos, configura-se a obsessão toda vez que alguém encarnado ou desencarnado exercer sobre outrem constrição mental negativa, por um motivo qualquer, através de simples sugestão, indução ou coação, com o objetivo de domínio. Processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual inferior, e por conseguinte teremos o obsessor e o obsidiado. Bom, gente, aqui, então, na matéria, ele fala também sobre a perturbação. A perturbação, na verdade, qual que é a diferença dela para a obsessão, certo? A perturbação, ela é um caso momentâneo, né? A obsessão, ela já é contínua, então, o obsessor, ele vai continuamente tentar ali, certo, modificar o obsidiado. Na perturbação, geralmente, são os espíritos, digamos assim, de baixa índole, zombeteiros, que eles veem ali uma oportunidade, né, para eles, assim, se divertirem, ou para eles, digamos assim, fazerem, né, a prática do mal ali, então eles veem ali a oportunidade, eles vão lá e fazem naquele momento. Porém, digamos assim, naquele caso, eles não vão ficar continuamente, eles vão procurar uma outra vítima, digamos, né? Então, a perturbação, ela é um tipo, né, de obsessão, mas ela é momentânea. Já a obsessão mesmo, ela é contínua. Então, nós percebemos aqui no texto, certo, que ela ocorre, na verdade, pelas formas de pensamento, tá? Então, geralmente, a pessoa que é o obsidiado ali, certo, por ele ainda ter pensamentos negativos, vibrações mais baixas, ele ter vícios e, digamos, outros defeitos, enfim, fica muito mais fácil para o obsessor trabalhar nele, ali, e tentar, certo, prejudicar, né? Assim, induzi-lo a fazer as coisas. Tá? E geralmente quem são, assim, depois a gente vai ver aqui, geralmente isso acontece por quê, né? Porque o próprio texto fala, certo? Aqui, infelizmente, a maioria das pessoas ainda estão nas sombras, né? Muito poucos estão na luz, porque aqueles que já estão na luz, eles não têm, eles já se desvincularam disso. Então, o obsessor não consegue trabalhar neles, certo? Agora, como a maioria ainda está nas sombras, é por isso que tem muita influenciação espiritual e tem muito obsessor. Só assim, para a gente finalizar essa parte da obsessão, quem que é o obsessor? Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Obsessor, aquele que causa obsessão, que importuna. O obsessor é uma pessoa como nós, não é um monstro teratológico saído das trevas, onde tem a sua morada para todo sempre. Não é um ser diferente, que só vive de crueldades, nem um condenado, sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós, nesse passado obumbroso que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Então, a gente vê aqui, certo, que, na verdade, o obsessor, ele deixa claro, provavelmente é alguém que pertenceu ao nosso convívio em reencarnações passadas,
certo? E que foi prejudicado por nós mesmos. E ainda ele não tem o entendimento, ele ainda não conseguiu, né, chegar no nível do perdão, digamos assim, né, de relevar as situações. Então, ele quer fazer de tudo também para quê? Para que a gente sofra aquilo que ele sofreu, que a gente passe também. Ele não quer ver, no caso assim, a pessoa bem. Ele quer que a pessoa ali, né, no caso, ela também, devido a essas mágoas que ele ainda guarda, ele tentar fazer com que essa pessoa não, digamos assim, ela não consiga, na sua reencarnação, evoluir. Então, ele vai ali tentar prejudicar para que essa pessoa não consiga, né? Então, como foi falado, certo? Isso acontece, a obsessão, ela existe também, porque ela é um processo de reajuste, certo? E os obsessores, eles acabam nos auxiliando também nesse nosso processo evolutivo, certo? O nosso papel, né, é que a gente consiga, assim, através da elevação moral, certo? Através disso mesmo, dessa nossa elevação, conseguir, certo, se desvencilhar desses obsessores e também tentar ajudá-los, certo, para que eles consigam perdoar o passado, para que eles consigam reverter as situações e que eles também evoluam, né, que também esse é o nosso papel também nesse plano, né, nesse quesito. E às vezes, assim, né, o que é o importante? É isso que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está fazendo uma reforma, a gente está tentando melhorar, né, os nossos defeitos, as nossas atitudes, certo? A gente está tentando, né, seguir os ensinamentos, se libertar de vícios, tudo para quê? Para que a gente consiga, né, atingir esse nível, porque aqui onde nós estamos, né, desse plano aqui, como a gente sabe, ainda tem muitas sombras, a maioria aqui, certo, possui, né, tem os seus obsessores, né, porque nós estamos em provas e expiações, nós não chegamos nos planos mais elevados ainda, então nós estamos aqui também, digamos assim, nós erramos muito no nosso passado, certo, nós estamos resgatando e vamos continuar resgatando, então, todos nós temos os nossos obsessores, certo? Por erros mesmo. E a gente precisa se esforçar para se melhorar, para que a gente consiga atingir os graus mais elevados, para que a gente mude a situação, né? A gente possa ajudá-los e a gente se liberte, né? Desse, digamos assim, dessas influenciações, tá? Então, por isso que a gente fala muito do orar e vigiar, né? Que a gente fala muito do orar e vigiar, de manter os pensamentos positivos, a vibração, por causa disso, para a gente não se deixar influenciar, certo? Porque às vezes, né, naquela atitude de descontrole, naquela raiva, naquele ressentimento, eles aproveitam, né? E eles vão fazer de tudo para quê? Para que você continue nesse caminho e você não consiga retomar de novo. Então, é por aí mesmo que a gente vai seguindo, tá? Eu vou falar agora também referente à desobsessão. A desobsessão, ela vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes, ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. Desobsessão, ato de tirar a obsessão. Desobsessão em sentido amplo é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões, orientado pela doutrina espírita.
Grandiosa e bela é a missão do Espiritismo ao ensinar ao mundo o abençoado mister da desobsessão. A transformação moral que se anuncia e da qual já sentimos os efeitos, a transição dolorosa que vivemos só chegará a bom termo quando atendendo ao imperativo da dor e da evolução. Os seres humanos desanuviarem o seu céu interior, como em processo desobsessivo, conseguindo vencer vícios e defeitos que todos cultivamos com verdadeira obsessão e dos quais somos escravos. Tais deficiências, por outro lado, são portas abertas aos irmãos menos felizes, que nos espreitam, desejosos de fruírem a nossa companhia ou de colherem mais uma vítima nas malhas da escravidão mental e moral. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão, autodesobsessão, que poderá ser levada a efeito por nós mesmos de maneira natural, isto é, aceitando Jesus de maneira plena, o que equivale dizer, evangelizando-se, ou ainda, nos casos de obsessão declarada, aliando-se à autodesobsessão, aos recursos espíritas. A desobsessão, agora analisada, refere-se ao tratamento nas reuniões especializadas. É a parte relativa ao Ministério da Desobsessão, tal como nos orienta o Espiritismo. O processo de autodesobsessão. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Autodesobsessão, ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nos dias atuais, o Espiritismo vem lembrar aos homens a imorredoura lição do Mestre. Não tornes a pecar. Nisto consiste a participação do obsesso, quanto ao próprio tratamento. Ninguém se engane, o obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. O Espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médios ou alguém que lhe queira operar a cura. Bom, então aqui deixou bem claro, né, como que a gente se livra da obsessão, né? A nossa autodesobsessão é só mesmo a partir do momento que a gente consegue fazer a nossa reforma, certo? A gente consegue mesmo, né, seguir no caminho, né, seguir os ensinamentos, fazer a nossa parte. Porque a partir tem os tratamentos que a gente sabe, né, que a gente frequenta os centros espíritas, você vai lá, você consegue fazer um tratamento, certo? De desobsessão. Só que se eu não tiver também fazendo a minha autodesobsessão, aquilo não vai resolver, vai ser muito momentâneo, porque depois o obsessor vai retomar novamente. Então, essa necessidade, né, que a humanidade precisa, né, dessa mudança moral, dessa elevação. Enquanto não conseguir isso, não vai conseguir. Vai continuar sendo obsidiado. Certo, gente? Então, esse daqui, assim, é a parte, assim, mais resumida, referente aos temas, tá? O livro, como eu falei para você, ele é mais completo, quem tiver curiosidade, lá tem mais coisas falando referente a essa parte da obsessão e da desobsessão. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação de vocês? Eu queria fazer uma pergunta. Então, todos nós temos um obsessor. Mesmo que a gente vai lá fazendo um trabalho de desobsessão, dependendo da situação, depois de um tempo ele retoma conosco. Então, sempre a gente tem que estar sempre orar e vigiar, para a gente poder ficar limpo, sem essa obsessão, é isso? Porque na verdade, Samuel, todo o desequilíbrio que você tem, né, ali, você passou por um processo, te desestruturou, te desequilibrou, certo? E se você não retomar, digamos assim, né, não conseguir se elevar novamente, ele vai aproveitar aquela deixa e ele vai o obsessor, ele aproveita essa deixa e ele volta a te influenciar de novo, certo? Então,
Porque existem casos, na verdade, que a gente fala de obsessão, que são resgates, né? Então, às vezes, assim, por mais assim que a pessoa trabalhe, por mais que ela precisa passar por esse resgate. Então, naquela encarnação, ela não vai conseguir se desvencilhar ainda do obsessor, certo? Mas isso são casos que são determinados pelo plano espiritual, né? Então, daquilo que quando, né, a gente já falou, quando a pessoa reencarna, ela já sabe disso daí, né? Porque ela precisa passar por esse resgate, né? Então, aqui, o pensamento, na verdade, é aquilo que a gente fala, toda influenciação espiritual é pelo pensamento. A gente baixou ali, né, pensou coisa errada ou ficou martelando alguma outra coisa, eles aproveitam. E essa influenciação que eles fazem é isso mesmo. Às vezes do nada, você explode, ou do nada, a gente acha que é do nada, mas não é influenciação, né? Então, é por isso que a gente fala muito mesmo, né? Tem orar e vigiar ali, sempre tentar, toda vez que você perceber alguma, vai fazer uma oração, vai tentar se centrar de novo, um autopasse, seja o que for, né? Porque, infelizmente, né, a gente é muito suscetível mesmo às influências, não tem jeito, gente. Pode falar. Duas coisas. Viu, Samuel? Não é um obsessor. Isso é a primeira coisa, podem ser mais de um. Ah, sim. Tá? Outro jeito que vocês ajudam e trabalham isso é frequentando o curso. Ao mesmo tempo que vocês estão tentando buscar aqui esse aprendizado, no plano espiritual, os espíritos ao redor de vocês estão também. Eles estão em curso lá também. O Helder já passou algumas vezes assim, e aqui, quando você chega lá no final, às vezes não é só você, às vezes até o seu obsessor também, ele consegue essa elevação e até perdoar. Porque você só vai ficar sem o obsessor quando você perdoar ele, quando ele perdoar você. Porque a gente não consegue saber quem é o nosso obsessor. Mas livre mesmo, você só vai ficar quando ocorrer isso, quando um perdoar o outro. Correto. Entendi. Muito bem. Renato, Fala. eu fiquei espantado uma vez, eu não sei se foi aqui durante o curso ou numa palestra lá no centro, que nós encarnados podemos ser obsessor de um desencarnado. Aí Sim. que eu fui me aprofundando. Porque na época eu tinha perdido o meu pai, e aí o Helder veio falar comigo sobre isso. Exatamente. Então, assim, são os tipos de né? Exato. Então, a gente tem a obsessão de encarnado para encarnado, tá? Como que é essa encarnado para encarnado, essa obsessão? Então, por exemplo, é aquela pessoa que tem um ciúmes doentio da outra. Então, ela vai tentar controlar o outro de tudo quanto é jeito. Então, ela está obsediando aquela outra pessoa, certo? Então, esse seria um tipo de encarnado para encarnado. Aí, quando a gente fala do encarnado pro desencarnado, certo? É isso mesmo que você comentou. A pessoa desencarnou e a pessoa que está encarnada, ela não se conformou com o desencarne, certo? E dependendo também o que aconteceu, né? Ela vai ficar, né? Ligando demais ali o pensamento nela, ela não vai aceitar, ela não vai se conformar, ela vai ficar chamando por aquela pessoa o tempo todo, ela vai achar que aquela, enfim, a forma ali que ela vai fazer, ela vai perturbar o espírito, né, que desencarnou. E isso é uma forma de obsessão, porque aí o espírito, dependendo, assim, principalmente os espíritos que eles não são, né, assim, não têm o entendimento, né, assim, e também ainda estão num processo lá no plano espiritual que eles não, também
dependendo, assim, de não aceitação ou coisas do tipo, ele vai, vai prejudicar ele, vai trazer para ele também sofrimento, né? E ele não vai conseguir seguir lá o que ele precisa seguir. Então, isso ocorre. A gente fala, assim, que o mais comum, né, seria de desencarnado para encarnado. Mas tem também esses tipos que ocorrem, certo? Que a gente também é classificado como uma obsessão. Ok? Renata. O Renata. Oi. Meu caso era assim, o meu ex-marido, ele ficava 24 horas só me xingando, assim, ele xingava por qualquer coisa. Se eu estava com as crianças, eu era uma menina, já tinha as meninas, né? Se eu estava na rede com as meninas, eu era sapatão. Se eu estava fazendo unha, eu estava andando com as mulheres, com os homens. Se eu ia no açougue, o açougueiro era meu amante. O lixeiro era meu amante. O homem que entregava gás. Era um inferno. As mulheres não podia ter amizade nem com mulher. E ele era um inferno. E um dia eu me escondi atrás do tanque. E ele ficou me procurando, e eu só olhando o jeito dele. Desesperado, que não achava. Aí eu saí, fui lá no tanque lavar roupa. Ele xingou. Eu não podia pegar nada dele, uma ferramenta, tudo ele xingava. Foi 38 anos, por isso que eu larguei, eu não aguentei. E eu tive 4 filhas com ele, porque ele tentava ser bom. E ele não é um homem ruim, mas ele tinha uma coisa muito ruim nele, que ele tinha que xingar e que brigar. Quebrava uma torneira, eu tinha que ajudar, e ele xingando. Xingava de nome feio, corria atrás de mim. Era muito triste. Na segunda-feira, eu sempre fui manicure, né? Na segunda-feira, eu não fazia unha. Ele falava, pode deixar que eu atenda essa mulherada aí. E ele ficava com o telefone, tomando conta. E eu gostava de tomar sol, sempre gostei. Nós tínhamos uma piscina no quintal, então eu ficava na piscina, ele ficava tomando conta de mim o dia inteirinho na piscina. E no telefone, para eu não atender, para eu não fazer unha, para eu não sair dali. Foi muito difícil. Não podia ter amizade com a minha família, nem com a família dele. Eu limpava a casa da minha sogra escondido dele. Que ele xingava, tudo ele xingava, Renata. Mas não era um xingamento leve, não, era coisa pesada. Pesada. Um dia eu cozinhei mandioca, desliguei e fui fazer unha. Ele ligou a mandioca, ele queimou a mandioca e xingou eu. Que o dinheiro dele não era capim. Eu também sempre trabalhei. Então, ele xingava por qualquer coisa. Na verdade, né, Sueli, se você parar para analisar esse caso, né, ele, na verdade, você pode olhar ele como uma pessoa doente. Ele é. As atitudes que você demonstra, que você fala dele, certo, de tudo, infelizmente, ele trazia, assim, né, a gente já sabe dos resgates, né, coisas de passado, mas também a personalidade assim, dele, ele também ele era uma pessoa doente, né? Então, por isso que você sofreu, pelo que você fala aí, uma obsessão em vida, né, Sueli? Da forma como você falou, isso também é uma coisa que você passou também. Então, são as situações que a gente acaba, né? E aí, quando a gente começa a analisar a forma que a pessoa age e tal, a gente começa a, então, entender ali, ela tem, né, ela não conseguiu se desvencilhar desse problema que ela tem, desse gênio e tudo e tal, e ela acabou, né, parabéns para ele. Passando isso para você. Mas agora você está começando, então, a entender tudo isso que você te remeteu. Isso que é importante, né? Já foi difícil mesmo. Mas aí, mas assim... Renata, mas eu procurei toda ajuda para ele, todo tipo de ajuda. Mas não adianta, Sueli. Sempre espírita, psicólogo, psiquiatra, tudo. Tem que partir da pessoa. Certo, a gente vê, né? Mas se ele não quer se ajudar, não adianta. Não quis. Pode fazer o que for, se a pessoa não quer, não tem jeito. E aí, a gente sabe as consequências, né? Cada um, né, depois vai ter que responder por tudo aquilo que fez, né, Sueli? Então, não se preocupe. Fala lá, publicação lá. Vai terminar o tempo de 4 minutos, né? Samuel, você quer falar? O tempo está em 4 minutos. Tá, joia.
Bom, gente, alguém mais quer fazer algum comentário a respeito? Tranquilo? Uhum. Bom, então, dá para finalizar? Não dá, né? Não, posso finalizar ela mais curta. Dá para finalizar, para ela não precisar abrir. Abrir outra, né? Tá, gente, então vamos fazer a finalização, aí para a gente não ter que abrir outra reunião. Se cair... vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje e vamos agradecendo por mais esse aprendizado que tivemos e vamos levando os nossos pensamentos ao alto. Vamos vibrar pela paz do mundo, vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelo Brasil, pelo seu povo, pelos seus dirigentes. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, pelos lares dos nossos parentes e amigos, por todos os lares da Terra. Vamos vibrar pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, por nossa sede aqui em Rio Claro. E agora vamos vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai e nunca a nossa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Gente, boa noite para vocês, boa semana. Até terça que vem, hein? Não vamos esquecer, tá bom? Nós temos aula na próxima terça. Boa noite, Tchau, gente. pessoal. Boa noite.